Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim, com o líder Corinthians entrando em campo hoje à noite contra o Botafogo, pressionado pelas vitórias de Santos e Palmeiras, que encurtaram a distância para o Timão em 6 pontos. Se perder hoje, a equipe de Fábio Carille passa a ver seu até então garantido título de campeão brasileiro ser ameaçado, faltando apenas 8 rodadas para o final do campeonato. Até mesmo o empate hoje no Rio de Janeiro pode ser considerado um bom resultado pelo líder do Brasileirão. O Grêmio, que encarou o Palmeiras com um time misto em Porto Alegre, perdeu por 3-1. Pode ver o Corinthians colocar 12 pontos de distância entre eles e, vaiado pela torcida, enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira com a obrigação de chegar às finais da Libertadores para não jogar no lixo o ano de 2017. Aquele problema de causar no time reserva o tempo todo, deu nisso. E quem parece ter encontrado o caminho da salvação é o São Paulo. Aleluia, irmãos! Que derrubou o Flamengo no Pacaembu ontem por 2-0 e com 37 pontos ocupa a 14ª posição na tabela de classificação. 4 pontos acima do Vitória, o 17º colocado que, derrotado no Bavi de ontem, é o primeiro time a abrir a fila do visto de trabalho para a Série B. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. 2 jogos eram realmente importantes para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro nesta rodada: Santos e Atlético Goianiense e Grêmio e Palmeiras. Quem perdesse ou empatasse veria suas chances de brigar pelo título com o Corinthians nas rodadas finais da competição virarem pó. Depois de passar pela demissão mais rápida da história do Brasileirão, Leverkusen, o breve, foi confirmado como técnico do Santos até o final do campeonato, poucas horas depois de ter sido descartado pela diretoria do clube, que às vésperas das eleições para a nova administração bate cabeça pelos corredores da Vila Belmiro. Os caras ventilaram lá que vamos demitir o Leverkusen, e aí algumas horas depois, não vamos mais, o Leverkusen fica, a gente gosta dele. Eu não sei como é que o cara continua trabalhando depois que os caras falam, vamos te demitir, não, pensando bem você fica. Mas enfim, prestigiadaço da Baixada Santista, Coupe estava à frente do Santos na vitória por 1-0 em casa, diante do Atlético Goianiense, que pôs fim à série de empates da equipe, né? O Santos vinha ali de 3 empates em seguida, que foi o que motivou a cartolagem a descartar o treinador e confirmá-lo no clube poucas horas depois, né? É claro que houve uma pressão do elenco em cima disso, os jogadores blindaram o Leverkusen, né? Fecharam com o Coupe para que ele fosse o técnico do time, né? Então, mesmo com a possibilidade de Elano assumir e tal, parece que o pessoal preferia continuar com o Leverkusen, né? De toda forma, Coupe é, até o final do ano, ou até o final do Brasileiro, o técnico do Santos, né? Salvo alguma mudança, os caras mandem ele embora na hora do almoço de novo. Com o resultado, o Santos segue com chances de título, principalmente se o Corinthians não vencer o Botafogo hoje à noite. E depois de enfiar 3-1 no mistão do Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras pós-Cuca venceu a terceira em seguida sob o comando de Alberto Valentim e também segue sonhando com o título de campeão brasileiro. Após 45 minutos ruins de doer, nossa, mas foi muito ruim o primeiro tempo, o Alviverde voltou mais ligado para o segundo tempo e abriu o placar logo aos 5 minutos num chute de fora da área de Dudu, que desviou no Marcelo Oliveira e matou completamente o goleiro Paulo Vitor, né? Não tinha nada que ele pudesse fazer ali, depois do desvio que a bola deu, não dava para salvar nada, né? Eu acho que se não tivesse desviado, o goleiro pegava tranquilamente, que o chute do Dudu não foi tão perigoso assim, mas o desvio acabou com tudo. Poucos minutos depois, Moisés aproveitou uma sobra e mandou um tirombaço pro fundo do gol tricolor. Esse sim, um golaço, né? Fazendo 2-0 lá na Arena do Grêmio. O Grêmio tentou reagir, foi pra cima, mas exposto ao contra-ataque, levou o terceiro novamente com o Dudu. Perto do final do jogo, o tricolor, vaiado pela torcida já, né? O pessoal já tava pegando no pé do Renato Gaúcho e do time, diminuiu com o Michel, mas sem nenhuma esperança de buscar o resultado, que gerou uma pressão a mais pro Renato Gaúcho e seus comandados, na semana em que disputam a primeira partida da semifinal da Libertadores contra o exterminador de brasileiros, Barcelona de Guayaquil. Tudo que o Grêmio precisava, né? O Grêmio precisava mesmo de uma semana assim tranquila, né? Pra encarar uma partida de semifinal de Libertadores. O planejamento é tudo. Parabéns, Renato Gaúcho. O Palmeiras, assim como o Santos, passa a noite desta segunda-feira torcendo pelo Botafogo e por mais um nem tão improvável assim, tropeço do Corinthians no Rio de Janeiro. No primeiro turno, o Corinthians venceu por 1-0 o Botafogo lá na Arena Itaquera. No finalzinho do jogo, depois de uma jogada maravilhosa do Pedrinho, mas até então o jogo tava encruado, tava indo ali um 0-0, doído de se ver. Então, não se surpreendam se rolar um empate hoje de novo, viu?
E depois da derrota para o Fluminense na rodada anterior, o São Paulo recebeu o milionário e poderoso Flamengo no Pacaembu, precisando vencer para se manter fora do Z4. E contrariando todas as expectativas, conseguiu. Com uma postura muito mais aguerrida que a mostrada na rodada anterior, o tricolor jogou com uma garra que faltou em outros jogos, e que também faltou ao sonolento rubro-negro de Reinaldo Rueda, que em nenhum momento foi uma ameaça real aos donos da casa. Nem mesmo no segundo tempo, quando o Flamengo esboçou algum domínio na partida. Um domínio inócuo, não ameaçava de verdade o gol do Sidão. Os gols de Prato e Hernanes deixaram o São Paulo com 37 pontos, 4 a mais que o Vitória, 17º colocado, e que abre o Z4. Um respiro de pelo menos uma rodada para o tricolor. Mesmo que perca o próximo jogo, não há combinação de resultados possível que coloque o São Paulo de novo na zona da degola. O São Paulo respira por aparelhos no Brasileirão e não pode tirar o pé, porque o Z4 é logo ali. Mas tem pelo menos uma rodada de folga fora do rebaixamento, que já é muita coisa na atual situação do São Paulo. E o Sport do professor Luxemburgo também é outro time que, mesmo perdendo para o Atlético Paranaense, que já havia vencido o seu jogo na rodada anterior, segue fora do rebaixamento, na 15ª posição com 35 pontos. O time paranaense, por sua vez, chega aos 41 e continua na 9ª posição, à frente do Atlético Mineiro, também com 41 e classificado para a Sul-Americana de 2018. No clássico, Bavi deu Bahia por 2-1, resultado que deu um certo alívio ao tricolor, que chegou aos 38 pontos, 12ª posição, e jogou o rubro-negro de Wagner Mancini para o Z4 com 33 pontos. Um castigo imerecido para o treinador, que vem fazendo um grande trabalho desde que chegou ao clube depois de ser irracionalmente demitido da Chapecoense. E o Avaí, depois de uma sequência desastrosa que quebrou seu bom momento no retorno, voltou a vencer com 2-1 para cima da Ponte Preta em pleno Moisés Lucarelli, chegando aos 34 pontos e à 16ª posição, a última antes do Z4. A Macaca, por sua vez, caiu mais um degrau e agora ocupa a 18ª posição com 32 pontos. Eu me pergunto, onde foi que o Eduardo Batista foi amarrar o seu burro? 2017 é definitivamente um ano para o Eduardo Batista esquecer, né? Riscar da agenda, fingir que nunca existiu, porque olha, nada tá dando certo pra ele. No Clássico Mineiro, deu galo mais uma vez, e de virada. O Cruzeiro, com Mano Menezes de contrato renovado, aquele contrato novinho que acabou de sair da gaveta, saiu na frente com um gol de Thiago Neves e foi para o intervalo com vantagem no placar. Mas o Atlético Mineiro veio ligado e disposto a vencer o rival pela 3ª vez no ano. Otero, de cabeça, empatou, e a estrela de Robinho brilhou. Jogando como há muito não jogava, e realmente o Robinho estava devendo futebol há muito tempo lá em Minas, o meia atacante fez a diferença, e os 2 gols que garantiram a virada para cima da Raposa, que perdeu também uma invencibilidade que já durava 16 jogos no Mineirão. O Fluminense, que tão bem dominou o São Paulo na rodada anterior, voltou a ser aquele time que todos nós conhecemos desde o início do Brasileirão e perdeu mais uma vez. O carrasco da rodada foi a Chapecoense, que na estreia do técnico Gilson Kleina, ex-Ponte Preta, não tomou conhecimento do tricolor carioca e com gols de Arthur e Wellington Paulista, um em cada tempo, venceu por 2-0, chegou aos 38 pontos e à 11ª posição, com a mesma pontuação que o Fluminense, que caiu para 13º pelos critérios de desempate. E na abertura da rodada, no sábado, Vasco e Curitiba fizeram um jogo morno, sem emoções e que teve semelhanças até mesmo nos gols. O Vasco saiu na frente com um gol contra do Matheus Galdesani após cobrança de escanteio do Nenê. O Coxa empatou com um chute de Rildo, que desviou em Breno e matou completamente o Martin Silva no lance. É mais ou menos como o gol do Dudu, o primeiro gol do Dudu lá em Porto Alegre, né? E não contente com esse vacilo, claro, né? O Breno ainda conseguiu ser expulso algum tempo depois, né? Já prejudica o Vasco duplamente, né? No mais, um jogo chato de se ver e de se comentar. O Curitiba ainda comemorou a conquista de um ponto fora de casa, depois de sair atrás do placar, como se fosse uma vitória. Mas a verdade é que o resultado mantém a equipe do Marcelo Oliveira ali no Z4 com 32 pontos. Já o Vasco chegou aos 43 e está na 8ª posição, a 1 ponto do Botafogo, o 7º colocado, que joga hoje com o Corinthians no encerramento da rodada. Ou seja, tanto o Corinthians quanto o Botafogo precisam vencer o jogo, né? Então ninguém vai tirar o pé. O Corinthians precisa vencer para manter a diferença para os seus perseguidores em 9 pontos e o Botafogo precisa vencer para colocar 4 pontos ali de diferença para o Vasco, que pode, agora nessa reta final, tirar a vaga do Botafogo na Libertadores, né? O Botafogo tem muito a perder, sim.
E os resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, faltando, obviamente, o jogo entre Botafogo e Corinthians, foram os seguintes. No sábado, dia 21, Vasco 1, Coritiba 1. No domingo, 22, Santos 1, Atlético Goianiense 0. São Paulo 2, Flamengo 0. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3 de virada. Atlético Paranaense 2, Sport 1. Grêmio 1, Palmeiras 3. Bahia 2, Vitória 1. Ponte Preta 1, Avaí 2, Chapecoense 2, Fluminense 0. Lembrando que hoje à noite Botafogo e Corinthians fecham a rodada e vamos ver como fica a classificação. Que no momento é a seguinte: em primeiro lugar o Corinthians com 59 pontos e um jogo a menos. Em segundo, Palmeiras com 53. Em terceiro, Santos também com 53. Em quarto, Grêmio com 50. Em quinto, Cruzeiro com 47. Em sexto, o Flamengo com 46 e em sétimo, o Botafogo com 44 e um jogo a menos. Em oitavo, o Vasco com 43. Em nono, o Atlético Paranaense com 41. Em décimo, o Atlético Mineiro também com 41. Chapecoense vem em 11º com 38 pontos, seguida pelo Bahia em 12º também com 38 pontos e pelo Fluminense, o 13º também com 38 pontos. Na 14ª posição vem o São Paulo com 37 pontos, seguido do Sport em 15º com 35, do Avaí em 16º com 34. E no Z4 nós temos o Vitória, 17º colocado com 33 pontos, a Ponte Preta, 18ª com 32, o Coritiba, 19º com 32 também, e o Atlético Goianiense com 26, já virtualmente rebaixado. O Atlético Goianiense não é mais uma questão de será que vai ser rebaixado, mas sim de quando vai ser rebaixado, para tristeza da torcida goianiense. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Nós queremos saber o que você pensa do nosso podcast. Se não gostou, fale também. Queremos melhorar cada vez mais. Se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe o seu joinha e não perca nenhum programa. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sensuais, no Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar pelo @ganhador. Entre em nosso site, ganhador.com, e assine a nossa newsletter para ficar por dentro de nossas futuras promoções. Amiguinhos, temos novidades a caminho e acredite em mim, você não vai querer ficar de fora. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Eu sou Flávio Soares e estarei de volta na próxima quinta-feira com o resumo dos jogos no meio de semana dos times brasileiros na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Até lá!